Olá, bem-vindo à disciplina Estatística. A primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito da importância da estatística no dia a dia e nas empresas, né? Então, há que se destacar o seguinte, que a estatística, ela esquece, estatística é algo difícil, eu vou falar daqui a pouco, é uma área da matemática, então sempre que se fala de estatística, fala de alguma coisa difícil, né? Mas pense o seguinte, a estatística está próxima, muito próxima da vida da gente. Quando você faz qualquer levantamento de dados, você está falando de estatística. Então não se preocupe, né? Pense sempre nisso. Estatística é algo que está muito próximo de mim. Claro que alguns cálculos são um pouco mais elaborados, mas nada absurdo, nada que uma boa calculadora científica não resolva, não é? Então, o que eu gostaria de destacar é exatamente isso. Pense, estatística é algo que está presente. Quando eu faço uma contagem de pessoas e faço qualquer organização sobre essa contagem de pessoas, eu estou trabalhando com estatística. Então, pense nisso. E vai pensar também que hoje as grandes empresas, elas baseiam as suas decisões com base em estatística, base em pesquisas, né? Então são feitas pesquisas e a partir dessas pesquisas você vai indicar qual a melhor decisão a ser tomada. Por exemplo, a política também é outra área que trabalha muito com estatística, né? Como vão trabalhar com o candidato, se o candidato está bem ou mal nas pesquisas, o que pode ser feito para melhorar esse rendimento do candidato. Então pense sempre nisso, que estatística está bem próximo, né, muito utilizado em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas ciências humanas, né, que utilizam estatística para suas análises. Bom, na unidade 1, né, a gente dividiu essa unidade 1 em duas partes, na introdução à estatística e a segunda parte que é a amostragem. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para você ter uma noção a respeito delas. Então, como eu disse anteriormente, falei que ia falar de estatística. O que é estatística? Né? Estatística significa um conjunto de dados numéricos. Então, essa é uma definição de estatística. Então, informações como a do PIB nacional, o PIB dos Estados Unidos, o PIB países da Europa, né? Informações sobre emprego, taxa de emprego e desemprego, o IPCA, né, que é o índice de preço ao consumidor, vendas, produção de uma indústria, todos esses dados, né, esses dados numéricos, a gente fala que isso está envolvido com estatística, isso é estatística, né? E também estatística pode ser a parte da matemática que analisa dados estatísticos. Então essa é até um pouquinho mais interessante, né, porque é exatamente essa que vai ser utilizada para a análise dos dados, né? Analisa dados estatísticos. Então, é exatamente essa que é a parte mais interessante, que vai analisar os dados, né? Então, como eu falei, as campanhas políticas, né? Determinado candidato pode ter sua campanha modificada de acordo com os números, mostra que cresceu 1 ponto percentual, mostra que cresceu 2 pontos percentuais. Você começa a trabalhar nesse sentido exatamente para tentar mostrar para a população que ele tem passado com credibilidade, né? Então, por exemplo, na área política, né, nas campanhas políticas, e a gente vê nesse período a preocupação com isso, né? Com que vários órgãos, né, fazem essa pesquisa e a preocupação de sempre estar divulgando, né, exatamente pela importância desses números para mostrar para a população que o candidato tem crescido, por exemplo. Bom, em estatística, sempre a gente vai ouvir falar muito de variáveis. E o que são as variáveis? Né? São as características que podem ser estudadas em cada indivíduo da população. Então, o que é isso? Características. Que característica pode ser estudada? Pode ser estudado a idade de um indivíduo, pode ser estudado a nota desse indivíduo, né, numa disciplina, por exemplo, ou eu posso estudar as notas dos meus alunos, em uma disciplina, na disciplina estatística, por exemplo,
né? Eu posso estudar a variável sexo, a cor preferida, né? Então, o que é variável? Variável é exatamente tudo que possa ser estudado, tudo aquilo que puder ser analisado, ser estudado, é o que a gente chama em estatística de variável. E aí, a variável ela pode ser qualitativa e ela pode ser quantitativa. A variável qualitativa é aquela que é expressa por uma qualidade ou um atributo. Então, o que é isso? A pergunta é, qual que é a minha revista preferida? A resposta a essa pergunta é a que a gente fala que é a resposta é qualitativa, né? Porque se eu vou falar o nome de uma revista, isso é uma qualidade, é um atributo que eu dou. Sexo, é feminino ou é masculino? Né? Então é o que a gente chama de variável qualitativa, tá certo? E a quantitativa, geralmente os valores são expressos por números. A idade, número de carros vendidos durante o mês, número de carros produzidos, a produção em um mês, né? Então a gente trabalha com variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Então, qualitativa ela vai trabalhar com uma qualidade, né? Quantitativa vai trabalhar com número. E é importante que o método estatístico ele tem os seus passos, as suas fases. E quais são essas fases do método estatístico? A primeira coisa é a definição do objetivo, ou dos objetivos. E o que é isso? O que você pretende com a sua pesquisa? Quais dados você quer levantar? Então, primeiro, assim como na vida, a gente precisa definir objetivos. O que eu quero? Né? Feito isso, você vai fazer o planejamento e a elaboração da coleta de dados. É a próxima fase. Né? Então, inclusive o planejamento para você verificar como fazer a coleta de dados. Né? Então, essa é a segunda fase do método estatístico. Em seguida, você vai classificar esses dados e apresentá-los, esses valores numéricos. Então, é a parte de organização dos dados, né? Para que, em seguida, você faça a análise dos resultados, que é a próxima fase. Então, você vai fazer todas as análises que sejam pertinentes para chegar ao resultado pretendido. E, por último, você vai elaborar o relatório com as conclusões. E aí eu gosto sempre de brincar que essa elaboração do relatório com as conclusões, ela já sai do campo do estatístico, do campo da matemática, e ela vai para o especialista. Aí o especialista fala, o que eu tenho que fazer? Né? Esses dados aqui me indicam que eu tenho que fazer o quê? Tá certo? Então essa é a última fase do método estatístico.